Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Colossenses, capítulo 1, versículo 14. Em quem temos a redenção, ou seja, o pagamento pelo seu sangue, a saber, a remissão, o perdão dos pecados. Colossenses, capítulo 1, versículo 14. Em qual pessoa nós temos a redenção, o pagamento através do seu sangue derramado para que alcancemos a remissão, o perdão pelos nossos pecados? Na pessoa do Senhor Jesus, o qual é o primogênito, ou seja, o primeiro corpo que foi criado, sendo ele a imagem do Deus que é invisível por ser um Espírito e Santo. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Jesus Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível, porque ele é um Espírito, o primogênito de toda a criação. Porque nele, em Jesus Cristo, que é a imagem do Deus que é Espírito e Santo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, por Jesus Cristo e para ele, como está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Porque o Deus que é Espírito e Santo, ele era invisível, gente, por ter uma natureza espiritual e não material. Por isso, ele criou um corpo, o Filho, Jesus Cristo, para nele habitar, para por ele se manifestar, ou seja, para poder ser visto por todos os seres espirituais e materiais. E estes foram criados por ele para o adorar e servir. Colossenses capítulo 1, versículo 17. E ele, Jesus Cristo, ou seja, existe antes de todas as coisas que foram criadas. E todas as coisas subsistem, ou seja, conservam-se vivas, sobrevivendo da sua força, do seu poder, através dele. Porque havendo Deus por ele, ou seja, pelo Filho Cristo Jesus feito, a paz pelo seu sangue da cruz, e por meio dele, Jesus Cristo, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, os seres materiais, como as que estão nos céus, os seres espirituais, como está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 20. Porque para nós, seres materiais e espirituais, podermos participar da mesma herança santa do Filho de Deus, ou seja, habitar com ele na luz, na presença de Deus, nós temos que ser como ele é, puro, sem pecados, ou seja, idôneos, aptos. E somente o Deus Todo-Poderoso tem o poder de fazer isso. Colossenses capítulo 1, versículo 12. Dando graças ao Pai, Deus, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Porque somente Deus, no corpo do seu Filho, Cristo Jesus, tem o poder para vir aqui neste mundo material que está na mão do maligno, do diabo, das trevas, e nos transportar para o seu reino de luz. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Deus, o qual nos tirou da potestade das trevas, do diabo, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Porque somente Deus seria capaz, através do seu Filho Cristo Jesus, de fundar uma igreja sublime, divina, esta que é a reunião das pessoas e não o edifício que as pessoas se reúnem, que juntas, em assembleia, em conjunto, em comunhão, são o corpo de uma mesma cabeça, o seu primogênito, Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 18. E ele, Jesus Cristo, é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência.
Porque foi do agrado de Deus Pai que toda a plenitude, ou seja, todo o seu Espírito Santo inteiro e completo, total, íntegro, nele, Jesus Cristo habitasse. Como está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 19. Para que tivéssemos direito à mesma herança, o mesmo Espírito Santo que nele habita, para que possamos ser transformados em novas criaturas, tornando-nos filhos e amigos de Deus, obedecendo à justiça, à vontade do Pai, para nos tornarmos como Ele, justos, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Colossenses capítulo 1, versículo 21 e 22. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou Deus no corpo da sua carne, ou seja, do Filho Jesus Cristo, pela morte, para perante Ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Glória a Deus! Jesus te ama. Que Deus se esvazia do seu poder, que desce do seu trono, se faz carne num corpo material e mortal, se entrega numa cruz para morrer, para dar o seu sangue, para cumprir toda a justiça, para perdoar todos os nossos pecados. Esse Deus é conhecido por todos nós como nosso único e fiel Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus. 1 Colossenses capítulo 1, versículo 14. Em quem temos a redenção, ou seja, o pagamento pelo seu sangue, a saber, a remissão, o perdão dos nossos pecados. Amém? Dani e Miguel.